Olá, galera, tudo bem? Pessoal, então hoje, na aula de hoje, nós vamos ver sobre ADFC método indireto. Então vai ficar bem claro, bem explícito aí quais são as principais diferenças entre ADFC método direto e ADFC método indireto, que é o objetivo da nossa aula de hoje, tá? Então, lembrem, toda vez que nós falarmos de método direto, nós vamos utilizar aquela equaçãozinha de saldo final, mais saldo, mais entrada, menos saída, enfim. Aí, ela é uma DFC mais voltada a atender a parte de gestão, a empresa interna. Então, gestores, diretores, quem está internamente à empresa. Quando a gente fala de método indireto, nós estamos falando do seguinte: uma demonstração contábil que ela está estruturada para atender o fisco, então as nossas obrigações acessórias fiscais, e também para atender os nossos bancos, investidores, enfim, demais usuários externos da contabilidade. Beleza? Então vamos lá, eu vou compartilhar com vocês os slides. Vocês vão ver que eu retomei alguns slides aí das aulas anteriores para vocês terem em mão na hora de desenvolver o conteúdo, na hora de desenvolver as atividades. Então, para vocês terem o conteúdo em mãos. Vou duplicar aqui com vocês. Nem sei qual que é. Esse aqui. Este. Então, demonstração do fluxo de caixa, né? Aqui eu trouxe novamente qual é o intuito da demonstração do fluxo de caixa. Então, em 31/12/2018, a empresa tinha dinheiro em caixa, tinha caixa e equivalente de caixa. Andou o ano, começou o ano de 1/1/2019 a 31/12/2019, a empresa acabou sem caixa equivalente de caixa, sem liquidez, a gente chama isso, né? Isso por quê? Então, uma forma, a DFC nos mostra onde foi as principais contas nas quais foram depositado o dinheiro do caixa. Foi com custo, foi material de uso e consumo, foi com fornecedor, ou, na verdade, os nossos custos se manterão igual, mas nós não recebemos, vendemos muito a prazo, tivemos grande índice de inadimplência. Aonde que está? Não recebemos o que deveríamos receber ou gastamos mais do que recebemos? Qual é a situação de nós não termos, ou qual a situação de nós termos caixa no final de um período, né? Então, é nesse sentido. Então, já falamos disso, estamos cansados de ouvir, né? A DFC, ela é dividida em 3 partes: demonstração do fluxo de caixa operacional, demonstração do fluxo de caixa de investimento e demonstração do fluxo de caixa de financiamento. Então, 3 formas aí: operacional, investimento e financiamento. Então, aqui eu resgatei dos nossos slides anteriores o que são cada um dessas operações, exemplos de atividades operacionais. Então, quais são as atividades operacionais? Aquelas que estão ligadas diretamente à atividade da empresa. Então, recebimento de clientes, contas a receber de clientes, fornecedores, contas a pagar de fornecedores, salários, impostos. Então, tudo aquilo que está ligado diretamente aí à produção ou à circulação dos nossos bens e serviços. Investimento. Então, pagamento de ativo imobilizado, recebimento de vendas do ativo imobilizado, que mais? Pagamento de ativos intangíveis, pagamento de investimentos, então, financiamentos. Exemplo de atividades de financiamentos: recebimento, quando a gente integraliza capital social, ou então paga debêntures para alguma empresa que emprestou o dinheiro para a gente, uma empresa que não seja bancária, que empreste dinheiro para uma outra, nós pagamos debêntures e não parcelas de financiamento, tá? Então, pagamento de dividendos, pagamento de empréstimos, tudo isso são operações de financiamento. Aqui, então, investimentos normalmente relaciona-se com o aumento ou diminuição dos ativos de longo prazo. E aqui na parte de financiamento, relaciona-se com os empréstimos de credores ou investidores da entidade.
Agora chegamos no nosso ponto aí principal que nós ainda não vimos, o modelo do método indireto da DFC. Então, o método indireto da DFC, a gente chama ou de método indireto, ou aí de método de reconciliação e conciliação das contas do disponível. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que nós utilizamos, para fazer o método indireto, nós vamos utilizar tanto a DRE como o balanço patrimonial, igual a gente fez com o método direto, certinho? Só que quando a gente tem uma demonstração, uma DRE, na DRE, nós temos um lucro. Porém, aquele valor do lucro não é o valor que, de fato, entra no nosso caixa. Por quê? Porque no lucro é feito já a provisão de impostos sobre o lucro, feito colocado, por exemplo, depreciação, entre outras contas, recebimentos e despesas que de fato que não vão entrar no nosso caixa. Então, por exemplo, a gente sofre aí uma depreciação. A depreciação é uma conta que reduz o lucro. A depreciação é uma realidade na nossa empresa. Os nossos bens, eles perdem o valor mesmo. Eles vão perdendo a sua valorização com o tempo. Porém, não tira esse dinheiro do caixa mensalmente, nem anualmente. Depois, se nós formos vender o nosso bem, não vai valer como valia quando nós compramos. Mas, esse valor da depreciação que está diminuindo do nosso lucro, não é um valor que é pego do caixa, que reflete realmente do caixa. Outra situação é, vendemos um imobilizado que valia 50 mil no nosso balanço, mas a gente vendeu por 35. Então, outra situação que vai no nosso balanço é o prejuízo advindo da venda de imobilizados. Então, esse prejuízo, de fato, não sai do nosso caixa. A gente não recebe aquilo que valia no nosso balanço patrimonial, bem, mas a gente não perde esse dinheiro do caixa. Nós deixamos de ganhar, mas de fato não é tirado aquele dinheiro do caixa. Mas é um valor que na DRE ele está diminuindo o valor do nosso lucro. Então, por que a gente fala que o método indireto é um método de ajuste, de conciliação, de reconciliação das contas? Porque ele faz essa conciliação do lucro líquido com os valores que realmente mexeram no disponível, ou seja, no caixa ou no equivalente de caixa. Então, como eu citei, depreciação, prejuízo na venda de imobilizados, por exemplo, juros que não foram pagos nesse período vão ser pagos no próximo período. Então, um valor que ainda não foi mexido no caixa, ainda não foi tirado do caixa, não foi feito realmente o desembolso, pago aqueles juros. Então, o valor ainda está no caixa, ainda está no disponível. Como nós estamos tratando fluxo de caixa, nós vamos utilizar apenas contas que realmente movimentam o caixa, que tiveram efeito sobre o caixa. Então, nós precisamos fazer esses ajustes do lucro líquido. Vamos pegar o lucro líquido e vamos fazer o seguinte, a depreciação, ela foi descontada para chegar no valor desse lucro líquido. Então, nós vamos aumentar ela aqui. E, de fato, esse valor, ele está no nosso... Ele está no nosso disponível, ele está no nosso caixa, não foi tirado do nosso caixa só porque um bem sofreu depreciação. Enfim, nesse sentido, quando a gente começar a fazer na prática, isso vai ficar mais palpável para vocês. Método indireto, então. O lucro líquido ou prejuízo é ajustado pelo efeito das transações que não envolvem o caixa, pelos efeitos de qualquer diferimento ou apropriação por competência sobre recebimento de caixa ou pagamento de caixa operacional passados ou futuros, e pelos efeitos do itens de receitas ou despesas associados com o fluxo de caixa das atividades de investimento ou de financiamento. Então, aqui está falando exatamente aquilo que eu falei para vocês. Nós vamos ver quais são as transações que não envolvem caixa e que ou aumentaram ou reduziram aí o valor para chegarmos naquele lucro líquido. Por isso, nós vamos fazer o chamado ajuste ou a reconciliação do lucro líquido. Então, esse método é também reconhecido como método de reconciliação ou método de conciliação, pois faz a conciliação entre o lucro líquido e o caixa gerado pelas operações. Então, nós sempre vamos pensar, essa conta aqui que está diminuindo, ou essa conta aqui que está aumentando o meu lucro, tá? Ela
realmente teve um movimento no caixa? Ela teve um efeito real no meu caixa? Sim, não. Se sim, então tá ok. Se não, então eu vou aumentar ela lá no meu lucro líquido. Mas calma aí, nós já vamos ver isso de forma prática para vocês entenderem melhor. Então aqui eu trouxe para vocês a estrutura da nossa DFC. Então, nessa primeira parte aqui, se nós olharmos, ajuste das operações é a primeira parte que nós vamos fazer com base na DRE, tá? Então, vamos colocar aqui o valor do lucro líquido. Só um pouquinho. Aqui, ó, o valor do nosso lucro líquido. Aí, despesas de depreciação. Como eu falei para vocês, se nós olharmos na nossa DRE, as despesas de depreciação, elas vão estar diminuindo do nosso lucro. Porém, de fato, esse valor ele não diminui do nosso caixa. É uma perda do valor do nosso bem, mas não sai do caixa o valor da depreciação, não mexe diretamente no caixa. A gente só faz a depreciação porque a gente sabe que aquele bem, ele não vai entrar com o valor e vai permanecer a vida inteira naquele valor. Ele sofre sua depreciação, mas a depreciação ela não mexe no caixa, nem mensalmente, nem anualmente. Por isso que nós vamos somar ao lucro líquido, porque não teve efeito real no caixa. Perda ou ganho de equivalência patrimonial, que são essas duas linhas aqui, esses dois itens aqui. Então, perda ou ganho de equivalência patrimonial, o que é isso? A equivalência patrimonial é quando eu tenho uma empresa com significância e ou uma controladora. Então, quando ela tem alguma influência significativa na minha empresa ou quando ela controla a minha empresa. Então, é uma forma de investimento. A gente viu isso ano passado. Vamos ver também no nosso próximo conteúdo. Tá? Então, o que é a equivalência patrimonial? É a forma como a gente calcula o investimento nessas empresas controladas ou que nós temos influência significativa. Então, vamos supor que eu sou controladora de uma empresa. Eu investi 100 mil nessa empresa. A empresa tem como capital geral, como capital social, o valor dessas ações aí, capital social vamos falar aí de 1 milhão. E eu investi 500 mil nessa empresa. Quer dizer que eu tenho 50% do capital social dessa empresa. Então, 50% de tudo aquilo que der de lucro ou der de prejuízo é meu, é da minha empresa. Rende para mim, então é um investimento. Então, desses 500 mil, eu investi lá na empresa e quando chegou o final do período, essa empresa ela teve um lucro de 100 mil reais. Esse lucro de 100 mil reais, 50 mil é meu, faz parte da minha empresa. E a gente chama esse lucro que é advindo do investimento que eu fiz, 50% que é da minha empresa, que ela tem participação desse capital, a gente chama isso para essas grandes empresas de equivalência patrimonial. Então, se houve esse ganho de equivalência patrimonial de 50 mil desse meu investimento sobre essa empresa, então, de fato, eu não vou pegar esse dinheiro para mim. Eu não vou lá na empresa e falar, me dá os 50 mil que eu vou colocar aqui na minha outra empresa. Não, eu vou deixar aquele dinheiro ali para investimentos, para reserva de lucro, para algum tipo de reserva, ou até para capital de giro. Então, eu não tiro da empresa o valor de equivalência patrimonial, que é o valor que rendeu as minhas ações lá, o que renderam o meu investimento naquela empresa. Eu deixo naquela empresa. Então, por isso que quando a gente fala em perda ou ganho por equivalência patrimonial, é um valor que não vai entrar no nosso caixa. Então, se eu tive aqui um ganho de equivalência... Ai, desculpa, gente, eu coloquei errado, eu vou arrumar. Um ganho de equivalência patrimonial vai ser um menuzinho aqui, porque, de fato, esse dinheiro não vai entrar no meu caixa. E se eu tive uma perda de equivalência patrimonial, então vamos supor o exemplo contrário, que essa empresa teve um prejuízo de 100 mil, então quer dizer que 50 mil é prejuízo meu também, porque eu investi aquele dinheiro naquela empresa e teve um prejuízo, então 50% do prejuízo é meu, porque eu tenho 50% das ações daquela empresa. Então, essa perda, de fato, ela não aconteceu, então ela não vai diminuir
não vai sair do meu caixa. Aconteceu lá no meu investimento, que é uma coisa além da movimentação do caixa da minha empresa, tá? Então, ela vai ser um maisinho, vai entrar como uma coisa boa. Então, antes, na DRE, para a formação do lucro da DRE, havia diminuído. Aqui, para o ajuste, nós vamos aumentar. E caso fosse um ganho, lá, para a formação do lucro da DRE, estava aumentando o lucro. Aqui nós vamos diminuir, porque de fato a gente não pega aquele dinheiro, permanece lá na empresa, para aquela empresa continuar tendo aí o seu giro, tá? Então, ganho na venda de imobilizado. Aqui também eu fiz errado, eu vou arrumar depois para vocês. Ganho na venda de imobilizado, vou até arrumar aqui, ó, que eu vou fazer aqui para a gente não se perder. Aqui é o menos. Nossa, que coisa mais bonita. E aqui é o menos também. Ganho na venda de imobilizado não vai entrar aqui, pessoal. Vai entrar lá nos nossos financiamentos. Por isso que aqui a gente nem vai mexer nesse momento com esses valores. E prejuízo na venda de imobilizado vai entrar como mais. Aqui tá certo, tá certinho. Então, aqui, ó, ganho na venda de imobilizado vai entrar como um menos. Porque nós não vamos ajustar ele aqui nesse momento, tá? Depois vai ter o valor desse ganho lá nos investimentos das atividades de financiamentos, provavelmente, ou de financiamentos. Então, aí lá sim nós vamos fazer o aumento desse ganho. Aqui nós vamos zerar ele, tanto para ganho imobilizado como para prejuízo. Então, pense assim, como eu falei antes, se eu tenho um imobilizado que no meu balanço patrimonial ele vale 50 e eu vendo ele por 35, para fazer a DRE, vai entrar aí um valor que vai diminuir do meu lucro, né? Do lucro final, ele vai ter diminuído 15 mil. Só que, de fato, não é um valor que a gente tirou do caixa, não é um valor que nós tiramos dos nossos disponíveis. Por isso que ele vai entrar somando aqui em caso de prejuízo, tá? Porque ele não diminuiu do nosso lucro líquido, ele não diminui o valor do nosso caixa só porque a gente vendeu com um valor abaixo do que realmente está na contabilidade, tá? E despesas financeiras não pagas. Então, vocês vão ver que eu coloquei isso aqui para vocês de despesas financeiras não pagas, juros não pagos. Por quê? Porque em muitas questões de concurso, principalmente aí quando a gente fala em nível de auditor, eles colocam algumas pegadinhas nesses concursos, que são, eles colocam, com base nessas demonstrações contábeis, fale qual foi o fluxo de caixa operacional do ano X1, vamos dizer. Aí embaixo eles colocam, observação, as despesas financeiras, juros, não foram pagos dentro do período. Então, lá na DRE de vocês, vai ter os juros descontando, né? Então, vai ter o valor dos juros como uma despesa. Porém, se essa despesa não foi paga, então quer dizer que não foi mexido no caixa. Por isso que nós vamos ter que colocar ela como aumentando o valor, ajustando esse lucro, o lucro da DRE como positivo. Então, aumentando esse valor, tá? Porque, de fato, não mexeu no caixa. Então, é sempre esse olhar que nós vamos ter que ter para a DFC. O que realmente foi mexido no caixa e o que não foi. O que realmente entrou e o que realmente saiu. Então, depreciação não saiu. Se eu tenho uma despesa financeira ou qualquer outra despesa que não foi paga, mas está na minha DRE como se tivesse, isso quer dizer que na minha DRE já está diminuindo do meu lucro, mas lá no meu caixa não foi mexido. Então, eu preciso ajustar isso, tá? Porque no meu lucro ele está a menor do que realmente está o meu caixa. Por isso que tem que fazer esse ajuste. Mas vai ficar mais claro ali para frente. Então, como eu coloquei para vocês, tem que fazer o ajuste no início. Então, nós vamos fazer ações de adição e exclusão de contas. Então, aqui eu coloquei para vocês o seguinte. Quais são os principais ajustes do modelo aí da nossa DFC indireta? Depreciação, perda por equivalência patrimonial, variação monetária passiva de longo prazo. Isso, pessoal, a gente nem vai se aprofundar porque é uma coisa que geralmente não cai e nas empresas não acontece de forma,
como é que eu vou dizer assim para vocês? Da forma que é palpável, que nós possamos analisar. Então, essa variação monetária, ela geralmente ela é vista como juros. Então, isso já vai aparecer lá na nossa DRE. Então, tá tudo ok. A gente não utiliza essa nomenclatura no desenvolvimento da nossa contabilidade. Então, a gente já desenvolve utilizando o valor de ou juros a receber ou juros a pagar, tá? Então, ganho de equivalência patrimonial e lucro ou prejuízo de bens ou direitos do ativo não circulante. Então, quando a gente fala aí de imobilizar, tá? Então, essas são as principais contas que sofrem ajustes. Aqui eu trouxe novamente, depreciação, tá? Aí aqui tem uma regra. Então, até agora, a gente viu como que a gente lida aí com a DRE. Mas aonde que a gente vai lidar com o balanço? Em que momento nós vamos lidar com o balanço? Nós vamos lidar com o balanço quando a gente falar em fluxo de caixa operacional para as nossas contas de estoque, os nossos clientes, se a gente fez algum pagamento de despesas antecipadas. Então, aquelas contas que vão estar ali no nosso ativo circulante, nós vamos verificar quais são aquelas que são do nosso, por exemplo, fluxo de caixa operacional, que estão ligados às nossas atividades, tanto do ativo circulante como do passivo circulante. Então, vamos supor lá que houve um aumento, a gente vai sempre ter que fazer a variação das contas. Então, sempre vamos utilizar um balanço patrimonial de X1 comparado com X2. Então, vamos fazer a variação de ambas as contas. Então, vamos pensar no estoque. Vamos dizer que no ano de X1 nós tínhamos um estoque de 100 mil. E no ano de X2 nós tivemos um estoque aí no final do ano de 150 mil. Isso quer dizer que nós aumentamos, nós pegamos e retiramos dinheiro do caixa e compramos a mais. Então, 50 mil que houve de variação a maior no nosso ativo circulante. O que a DFC entende nessa perspectiva? Então, toda vez que houver um aumento do nosso ativo, esse valor vai entrar como negativo. Então, antes eu tinha um caixa de 100 mil, hoje eu tenho de 150. Para a DFC, isso quer dizer que eu aumentei o meu estoque, aumentei o meu dinheiro parado. Então, o dinheiro que eu tinha no meu caixa virou 50 mil em estoque. Então, saiu dinheiro do meu caixa. Entende-se que saiu 50 mil do meu caixa. Houve uma variação caixa e estoque. Esse dinheiro antes estava no caixa, agora foi para o estoque. Por isso que esses 50 mil, a variação de um ano para o outro, vai entrar como negativo. Por quê? Porque eu tirei dinheiro do meu caixa para aumentar o meu estoque. A mesma coisa com meus clientes, tá? Então, contas a receber. Um ano eu tinha 100, no outro eu tive 120, então eu tenho 120 a mais que estão na mão dos meus clientes e não no meu caixa. Então, é nesse sentido que a DFC ela vai entender. Agora, toda vez que aumentar o passivo, vai ser positivo. Por quê? Porque os nossos fornecedores, os nossos bancos, até os nossos próprios empregados, eles estão nos financiando. Então, mais tempo a gente está com o dinheiro na mão e temos mais tempo a pagá-los. Então, é o seguinte, se aumentar, por exemplo, o valor do meu estoque, um ano eu tinha 100, outro ano eu tive 150. Isso quer dizer que 50 mil eu tenho a pagar. Esse dinheiro está esse dinheiro está no meu caixa. Tá? E caso fosse ao contrário, tive 100 mil de fornecedores a pagar e no outro eu tive 50, isso quer dizer que eu desembolsei mais dinheiro para pagar fornecedor e não que ele está me financiando a longo prazo, tá? Então é nesse sentido que a gente vai utilizar. A mesma coisa nos ativos também, se for ao contrário. Então vamos supor que um ano eu tive 100 mil no ano X1 eu tive 100 mil de clientes a receber. E no ano X2 eu tinha 50 mil. Isso quer dizer que dos 150 pagaram. Então, esse dinheiro está no meu caixa. Houve variação em relação a isso. Então, a gente tem que usar sempre esse raciocínio. Então, regra geral para variação. Se aumentar o ativo de um ano para o outro, esse valor vai entrar como negativo na nossa DFC. Passivo, se aumentar o passivo de um ano para o outro, essa variação vai entrar como positivo. Situação reversa, então,
diminuiu o ativo de um ano por outro, positivo. Diminuiu o passivo de um ano por outro, vai entrar como negativo. Então, faz a operação reversa daí. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, para deixar isso um pouco mais palpável, um pouco mais aplicável. Então, um exemplo aí para vocês. Determinada empresa comercial apresentava as seguintes demonstrações contábeis. Valor expresso em reais. Então, essa é a demonstração contábil. DRE, balanço sempre comparativo, galera. Sempre comparo 2012, então aqui nesse caso, com 2013. Faço a variação entre as minhas contas. Lembrando, eu tenho que saber o que são minhas contas operacionais, o que são minhas contas de investimento, quais são as minhas contas de financiamento, para depois mexer aqui no meu ativo. Mas a gente vai ver isso. Opa! Nós vamos ver isso já já. Vamos lá. Então, com base nestas demonstrações contábeis e considerando ainda, ó, aqui vai vir uma informação a mais do que as demonstrações contábeis, que os juros não foram pagos e foi recebido o valor da venda de terrenos. Lembra que eu falei para vocês que na parte lá da venda de terrenos, no imobilizado, a gente vai sempre zerar aquele valor. Então, se tiver ganho, se tiver lá na nossa DRE como um ganho, depois lá no ajuste nós vamos jogar ele como uma perda. Se tiver uma perda, depois lá no nosso ajuste nós vamos jogar a perda como um ganho. Meu Deus. A perda como um ganho, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu trouxe o exemplo. Então, as demonstrações contábeis que eu vou utilizar para calcular a DFC aqui. E agora vamos calcular a nossa DFC. As informações que eles passaram. E eu trouxe aqui o cálculo da DFC. Deixa eu pegar aqui. Então, aqui, pessoal, primeira coisa, eu vou fazer o ajuste. Então, aqui eu trouxe para vocês o seguinte. O ajuste do o fluxo de caixa. Primeira parte, fluxo das operações. Ajuste da minha DRE. Ajuste, lembra que eu falei para vocês antes? Nós temos que fazer a reconciliação do lucro líquido junto com a variação do que realmente aconteceu no meu caixa. Tá? Então, o lucro líquido da DRE aqui é 76 mil. Da onde que você tirou isso, prof? Tirei lá da minha DRE. Então, aqui, ó, DRE, lucro de 76 mil reais. Aí, joguei aqui. Aí, nós vamos olhar todos, agora, antes de qualquer coisa. Nós vamos olhar todas as movimentações da nossa DRE. Então, a nossa DRE teve receita, ok, isso aconteceu de fato na minha empresa. Teve custo das mercadorias vendidas, ok, isso acontece de fato numa empresa. Despesas operacionais, despesas com salários, ok, a empresa tem que pagar os salários, sai esse valor. Despesas com seguros, beleza, a empresa pagou de seguro antecipado. Despesas de depreciação, pera aí. Despesas com depreciação, pessoal, é um valor que mexe no meu caixa? Sai todo mês, como a gente sabe que o nosso bem lá, eu tenho um caminhão na minha frota e tem um caminhão no meu imobilizado. Eu sei que todos os meses esse caminhão ele perde valor porque entram novos no mercado. Mas é por isso que todo mês nós vamos lá no nosso caixa, tiramos o valor que o nosso bem perde de desvalorização e só tiramos do nosso caixa esse valor, porque o bem perdeu o valor. Não acontece isso na realidade. Então, ele sofre uma depreciação. Esse valor que está aqui na nossa depreciação é porque é a contrapartida de nós fazermos a depreciação lá do nosso bem no imobilizado. Então, tem que aparecer aqui na nossa DRE. Porém, essa conta aqui, de fato, não mexe no nosso caixa. Ela não tem um valor efetivo saindo todo mês do nosso caixa devido à depreciação, tá?
Então, nós vamos colocar esse valor que está aqui como negativo, 10 mil, nós vamos jogar aqui no nosso ajuste como positivo, o valor de 10 mil reais. Seguindo, nós vamos ter uma conta de prejuízo da venda do terreno. Então, a nossa empresa tinha um terreno que no nosso balanço valia 100 mil, vamos supor. E a gente vendeu ele por 90. Qual é a situação aqui? A situação é que nós vendemos com prejuízo, 10 mil a menos do que ele realmente valia para a nossa empresa, na nossa demonstração contábil. Então, aqui a gente utiliza para a contabilidade um valor de prejuízo para calcular a DRE, porque é a contrapartida do balanço novamente, tá? Então, faz um lançamento lá no balanço e faz a outra contrapartida na DRE. Mas, de fato, esse prejuízo a gente também não tira do nosso caixa, a gente deixa de ganhar, mas não tira esse valor não sofre uma recessão, não vou lá no meu caixa e pego aquele valor e tiro de lá. Não, então, de fato, esse valor de prejuízo de 23 mil aqui, ele não aconteceu, ele não movimentou no meu caixa. Eu não recebi esse dinheiro, mas ele não saiu como ele está aqui, ó, como negativo. Então, eu vou colocar aqui 23 mil positivo. Aí, para finalizar, nós temos aqui, ó, despesas financeiras referente a juros. Então, esse valor aqui de despesa financeira, ela vai entrar, ele está entrando no meu ajuste como positivo. Mas por quê, Pro? Por que está entrando como positivo? Porque tem uma observação nessa questão, que ela fala, ainda que os juros não foram pagos e foi recebido o valor da venda do terreno. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que esses juros que está diminuindo aqui da composição do meu lucro líquido, ele de fato não mexeu no meu caixa nesse momento. Ele ainda não foi deduzido. Então, esses juros, eu vou aumentar ele aqui para fazer o cálculo, o ajuste do meu lucro líquido. Então, feito esse ajuste, que eu vou olhar o quê? Todas as contas da minha DRE. Eu faço o ajuste do meu DRE olhando todas as contas da minha DRE para analisar se teve alguma delas aqui que, de fato, não movimentaram o caixa da minha empresa. Olhando aqui, vi que despesas com imposto de renda e contribuição social tá ok, uma despesa foi paga, beleza. Seguros também, salários também. Então, tudo isso aqui, o resto, são despesas que realmente têm movimentação no meu caixa, que eu preciso tirar do meu caixa para fazer o pagamento delas. E, de fato, foram efetuadas, tá? Então, feito isso, eu notei que eu tirei apenas, eu fiz o ajuste apenas utilizando aí contas que não tiveram efeito sobre o meu caixa, que não tiveram nem entrada, nem saída, então não tiveram, de fato, uma movimentação no caixa, eu faço o ajuste do meu fluxo de caixa com base no meu lucro líquido. Então, fluxo de caixa ajustado. Eu vou fazer 76 mais 10 mais 23 mais 12. Então, eu tenho um fluxo de caixa ajustado de 121 mil reais. Feito isso, aqui nessa nossa atividade, ele pede o seguinte: o fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais. Então, ele só quer saber das minhas atividades operacionais. No primeiro trimestre de 2013 foi Então, fiz o ajuste e eu começo a focar agora única e exclusivamente no balanço, que é o que vai me dar embasamento para as próximas fases aí do meu fluxo de caixa. Então, variação dos ativos operacionais. De que forma se dá essa variação dos ativos operacionais, pessoal? Então, eu vou começar com meu ativo circulante. Vou analisar quais são as contas que realmente estão ligadas aí ao meu operacional. Então, aqui eu vou olhar duplicatas a receber, estoques seguros pagos antecipadamente. Tudo isso está direcionado certinho à minha atividade operacional. Então, o seguro ele pode ser ou da minha estrutura, ou
do meu maquinário, ou da minha fábrica, enfim, ou do meu estoque, então ele está assim ligado à atividade da minha empresa. Se acontecer algum baque em qualquer uma dessas, algum sinistro em qualquer uma dessas atividades que eu falei, então pode acontecer uma parada da minha atividade. Então, ele está ligado com certeza à minha atividade operacional. Então, disponível a gente não utiliza, pessoal, porque a gente já está querendo ver qual foi a variação do nosso fluxo de caixa. Então, nós não utilizamos a conta caixa, tá bom? Então, duplicatas a receber. Nós vamos iniciar fazendo uma variação. Então, no ano de 2012, tinha R$26 mil de duplicata a receber. Agora, no ano de 2013, tinham 74 mil de duplicatas a receber. Isso quer dizer que houve uma variação de R$48 mil de um ano para o outro. Daí, a gente vai aplicar aquela regrinha que eu mostrei para vocês antes. Como no ano de 2012 a empresa provavelmente pesou em vender à vista, esse dinheiro estava mais no caixa. Como no ano de 2013 a empresa teve mais vendas a prazo, esse dinheiro ele não está no fluxo de caixa da empresa, não está na mão da empresa, está na mão dos clientes. Por isso que é um valor que vai entrar reduzindo aí nas nossas variações dos nossos ativos operacionais. Então, quando aumentar o ativo de um ano para o outro, ele vai entrar como um valor que reduz, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês R$48 mil negativos. Porque em vez de estar no caixa, está na mão do nosso cliente. Nós estamos financiando o nosso cliente. Estamos sem fluxo de caixa, contando com aquele dinheiro ali, né? Então, segunda conta, estoque. Estoque está relacionado com o meu operacional? Opa, certeza. Então, 20 mil eu tinha no ano de 2012 e 12 no ano de 2013. Isso quer dizer que eu estou buscando vender mais estoque para daí comprar e não ficar com o estoque parado. Não é um dinheiro que está ali parado. Então, se de um ano para o outro diminuiu, vai entrar como positivo essa variação. Então, aqui, ó, redução do meu estoque. Entrou como positivo o valor de 8 mil. Então, ao invés de eu pegar dinheiro do meu caixa e deixar o meu estoque parado, eu estou fazendo o meu estoque circular mais primeiro, depois eu vou e compro conforme a necessidade. Então, é esse o pensamento. E, por fim, seguros pagos antecipadamente. O que são seguros pagos antecipadamente? Então, é quando a gente se previne aí de algum sinistro que pode vir a ocorrer na nossa empresa, tá? Então, no ano 2012, a gente não tinha seguro e no ano 2013, a gente resolveu ter seguros. Então, é um valor que saiu do nosso caixa para nós termos esse direito futuramente, tá? Se viermos a precisar. Então, os seguros pagos antecipadamente, ele vai entrar como negativo. Aqui eu não coloquei o menuzinho. Mas vai entrar como negativo na nossa DFC, porque aumentou de um ano para o outro. É um valor que poderia estar no caixa, mas foi utilizado para pagar seguros antecipados. Feito isso no meu ativo circulante, eu vou para a parte do meu passivo circulante. Mas antes disso, eu faço a conta para ver quanto que ficou as variações do meu ativo operacional. Então, eu tinha 48 mil de contas negativas, a dívida das duplicatas a receber. Aí eu tive um positivo de 8 mil. Então, 48 mil negativos menos 8 positivo, eu fico com 40. Negativo ainda, né? O negativo é maior. Mais 5 mil de seguros a pagar negativo. Então, eu tenho uma variação no meu ativo operacional de 45 mil negativo, tá? Então, isso quer dizer o quê, pessoal? Se a gente for analisar essa primeira parte. Isso quer dizer que 45 mil dos meus bens que eu tenho no meu ativo estão nas mãos de outras pessoas, não estão no meu ativo como dinheiro. Estão como estoque, estão como clientes a pagar, estão como despesas antecipadas. Então, não está no meu fluxo de caixa, não está no meu caixa, no meu equivalente de caixa. Então, é um direito que é um dinheiro meu que está na mão de outros, ou de outras coisas, outros materiais, tá?
Então, continuando. Passivo. Passivo, então, 2012, 2013, a mesma coisa. Então, a primeira coisa, fornecedores. No ano 2012, eu tinha fornecedores de 55 mil. Então, eu devia 55 mil aos meus fornecedores. No ano de 2013, final do ano de 2013, eu tive uma diminuição dos meus fornecedores de 35 mil. Isso quer dizer que eu prezei, provavelmente, em pagar os meus fornecedores à vista. Isso quer dizer que, em vez deles me financiar, eu fui lá e paguei todos os meus, a maioria aí das minhas compras. Deixei um valor menor de fornecedores a pagar. Então, como aconteceu uma redução do meu passivo, vai entrar esses 35 mil como um valor negativo. Porque ao invés de manter esse dinheiro no caixa e pagando reduzidamente aos meus fornecedores, eu estou preferindo pagar mais à vista, mais no cash, tá? Ali, ó, salários a pagar. Salários a pagar, 2012 eu tinha 13 mil, 2013 eu tenho 19, então houve um aumento de 6 mil reais. Então, aqui, para a nossa DFC, se há um aumento de um ano para o outro do meu passivo, isso quer dizer que os meus... que há um financiamento do meu capital de terceiro. Então, é como se fosse que os meus funcionários estão financiando para mim pagar para eles em mais tempo. Mas, na verdade, o que pode ter acontecido aqui, de fato, é o aumento de funcionários, né? Mas a regra da DFC é essa. Então, aumentou 6 mil de um ano para o outro, vai entrar como positivo. Adiantamento de clientes. Então, antes, pessoal, a gente estava tendo um adiantamento de clientes, uma média de 15 mil aí. Agora, nós temos 10. Então, diminuiu 5 mil. Esses 5 mil vão entrar como negativos aí nos meus passivos operacionais, tá? Então, redução de adiantamento a clientes. Aí, feito isso, tem mais uma conta aqui no meu passivo circulante. Dividendos a pagar. Dividendos a pagar, ele é uma conta que está no meu passivo circulante, ok? Mas ele não é uma conta das minhas atividades operacionais. Ele vai ser uma conta das minhas atividades de financiamento, tá? Então, agora ele não entra nesse momento da minha DFC. Então, eu não faço essa variação com essa conta, porque ela não entra nas minhas atividades operacionais. Então, feita aí a variação do meu passivo operacional, eu vou somar 35 mil negativo, mais 5 mil, eu tenho aí um valor de 40 mil negativo, mais 6 mil positivo, então eu tenho 34 mil de variações que estão no passivo, que estão entrando como negativas. Isso quer dizer o quê? Que eu estou pagando mais à vista os meus passivos, eu estou diminuindo os meus passivos a pagar, então está saindo mais dinheiro do meu caixa, eu estou preferindo pagar valores mais altos, me financiar menos, vamos dizer assim, em relação ao meu capital de terceiro, aos meus passivos, as minhas obrigações a pagar. Feito isso, como eu sei qual foi o fluxo de caixa das minhas atividades operacionais? Eu vou fazer o seguinte, 121 mil que estão positivos, menos 45 mil negativo, menos 34 mil negativo, o meu fluxo de caixa das minhas atividades operacionais vai ser 42 mil reais positivo. Então, quer dizer que das minhas atividades operacionais, 42 mil comporam aí a variação do meu ativo. Então, das minhas do meu caixa. Então, quer dizer que das minhas atividades operacionais, 42 mil entraram no meu caixa no ano de 2013. É isso que faz a DFC do modo indireto, pessoal. Então, ela é um pouquinho mais, vamos dizer assim, trabalhosa, mas ela é bem tranquila. Eu acredito que a principal parte aí que dá mais dúvida na gente é na parte do ajuste da DRE, mas é sempre aquele pensamento. Pensarmos o seguinte, ó,
será que essa conta ela tá realmente mexendo, entrando ou saindo no meu caixa? Ou não? E voltar aí e resgatar quais são as contas geralmente que nós temos que usar para fazer ajuste na nossa DRE. Então, continuando aqui, deixa eu só... Balanço aqui, peraí. Então, a questão certa aqui seria a questão e isso aí. É isso, galera. Então, eu vou liberar lá para vocês algumas atividades para vocês fazerem. Depois a gente corrige juntos. Vão tirando as dúvidas que vocês tiverem. Vou pedir para vocês, pessoal, tirar as dúvidas comigo lá no grupo, que às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de outro. E como às vezes alguém me manda uma mensagem, por exemplo, na segunda-feira, espera só um pouquinho. Às vezes alguns me mandam uma mensagem na segunda-feira de manhã, eu tô fazendo alguma coisa, eu já respondo. Aí outro me manda de noite, eu respondo rapidinho. Aí às vezes eu não me toco lá de falar para vocês mandarem no grupo, mas mandem no grupo e a gente tira as dúvidas todas lá, tá? Beleza?